como dados e inteligência artificial estão ajudando marcas de nutrição humana a entender melhor os seus consumidores e a transformar isso em vantagem competitiva? Será que a personalização baseada em dados pode escalar sem perder o toque humano? E como evoluir a área de analytics para sair do suporte e assumir um papel estratégico no crescimento da empresa? Confira isso e muito mais, agora, no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do Data Circle Podcast. Eu sou o Vitor Pontello e comigo hoje estão aqui Alex. E aí, Alex, tudo bem? Tudo bem, super animada, como sempre. Muito bem. Rafa, e aí, Rafa, Olá, tudo bom? Bem? Bem-vindo ótimo. de novo. Animado. Boa. E nosso convidado super especial, como sempre, né? É o Thiago. E aí, Thiago, tudo bom? Tudo bem, também super animado. Obrigado aí pelo convite, estar presente aí com vocês nesse episódio. Boa. Thiago, se você quiser começar se apresentando um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória, o que você faz ali, para a gente começar a nossa... Tem várias pautas interessantes para a gente falar hoje aqui. Legal, bom, pessoal. Uma curiosidade, sou formado em engenharia de produção, trabalho com dados porque fiz um estágio na França e comecei a mexer com Lean Six Sigma na época. Aí voltei para o Brasil, comecei cada vez mais me interessar pelo assunto, fui fazer mestrado em pesquisa operacional, comecei a trabalhar então com modelos ali de otimização que usavam um pouco de machine learning. E aí cada vez mais fui migrando para a área de dados, até entrar efetivamente numa empresa que tinha essa vertical. E hoje estou na Dux, entrei lá em janeiro de 23 para montar a estrutura de dados, toda a equipe, enfim, coleta, iniciar do zero ali essa área dentro da empresa. É um desafio bem interessante, né? E como que era o panorama de dados e inteligência artificial para uma empresa como a Dux? Assim, acho que é curioso aqui para quem está ouvindo e assistindo o episódio, entender como que funciona a geração de valor, quais casos de uso que vocês têm, qual seria a estratégia, qual seria a estratégia por trás dessa implementação e dessa área lá? Legal. Bom, tem bastante coisa assim para contar. Foi um dos motivos de ter também me interessado em ir para ter aceito, né, a proposta de entrar na Dux pela diversidade de dados, né? A empresa, para quem não conhece, né, ela faz suplementos, tem diversificado cada vez mais seu portfólio, mas a gente tem então uma fábrica própria. Com isso a gente consegue olhar desde dados da matéria-prima, a fabricação, então a gente também coleta dados ali da fabricação, até passando por marketing, a gente tem presença, né, B2B, B2C, em todos os estados do Brasil, mais de algumas centenas de milhares de CPF já compraram com a gente, então todo esse desafio me chamou a atenção para começar a aceitar a proposta, né, e começar essa jornada ali dentro da empresa. Uma dúvida, né, que eu tenho, enfim, a Dux, ela está com bastante investimento e está crescendo muito rápido. É uma empresa, de certa forma, nova, né? Então, talvez seja ali do setor, né, que é um setor que está crescendo muito, mas que nasceu já depois, né, de muita digitalização, e tem essa aceleração de negócio muito alto. Como que a área de dados suporta tudo isso, né? Porque a gente, na maioria das vezes, está acostumado até com projetos onde, talvez com empresas um pouco mais tradicionais, onde tem muitos legados, né? Eu acho que não é tanto o caso da Dux, que já nasceu ou está crescendo nesse mundo um pouco mais digitalizado, né? Você vê essa diferença, até comparando aí com experiências anteriores que você teve? Com certeza. Assim, nessa parte de legado a gente não sofre tanto, porque a área tem aí 2 anos e pouco. Já existiam algumas iniciativas isoladas em algumas áreas, mas a gente que tirou do zero ali. Então a gente não sofre tanto com esse legado. Mas apesar dela ser reconhecida mais recentemente, ela já tem 10 anos no mercado.
ela nasceu no B2C, então a gente tem muito projeto com a área do e-commerce, tá? Então, e eu acho que o desafio com esse crescimento é priorizar, é conseguir identificar quais são os principais projetos, onde a gente vai conseguir gerar mais valor. O time tem uma estrutura, consegue atender. A gente, apesar de olhar, né, para praticamente todas as áreas ali internas, a gente acaba tendo que focar. Acho que o grande desafio realmente é priorizar por onde começar, qual projeto a gente vai colocar foco para gerar mais valor para o negócio, né? Justamente, o que você priorizou? Era a minha dúvida, tipo, começou from scratch, e aí? Então, quais as primeiras batalhas que você achou? Bom, isso com certeza vou puxar. Tinha uma parte ali de estrutura e organização dos dados, então eu sempre acreditei muito em governança. Então, desde o momento que eu entrei, as vagas que a gente já criou foi para engenharia e para governança de dados, justamente para a gente já começar um lake ali organizado, pensando em dicionário, pensando em regras ali, políticas de acesso. Bom, então isso... mas essa parte gera menos valor. Então, em paralelo, eu tinha outras pessoas que já estavam na empresa e vieram para minha área assim que eu entrei na empresa. E ela, assim, junto comigo, a gente começou a tirar alguns projetos do papel. A gente começou pelo B2C, justamente pela facilidade. A gente tem uma plataforma onde fica hospedado o nosso site, e pela facilidade, então, de coleta e análise, a gente começou por ali. Então, desde análises de cohort para entender como que era a vida útil dos nossos clientes, comportamento. A gente tem uma vertente muito forte ali com influenciadores digitais. Okay. Além disso, a gente tem mídias, a gente tem pessoas que trabalham próximos de nutricionistas. Tudo isso a gente conseguia segmentar por meio dos cupons dessa plataforma. Então, eu conseguia ver ali com a análise de cohort quais eram os clientes que vinham por meio dessas áreas e como que era a retenção deles ao longo do tempo. Quem estava performando bem, quem não estava. Exato. Qual que eu tinha uma retenção maior, uma taxa de recompra maior do que outros, para a gente conseguir trabalhar isso. E são formas da gente gerar valor mais rápido. Pedidos cancelados. Então, será que eu tenho algum buraco aqui em termos de pedido que está, por algum motivo, meu meio de pagamento está cancelando ou está bloqueando algum tipo de pedido que a gente poderia revender ou tentar até fazer um remarketing em cima desses clientes para, pensando em carrinho de compra, tudo mais, jornada, voltar para comprar. Então, a gente começou pensando em valor de negócio aqui nesse tipo de análise dentro do B2C pela facilidade, mas já olhando como que a gente ia as primeiras vagas, estruturando um time, já pensando em engenharia e na organização desses dados ali com governança. Mas é legal pegar um pouco da sua fala ali do início, quando você não tem quando você não tem os dados, né? Você consegue começar o processo da maneira como você quiser. E aí você consegue, desde o início ali, ir introduzindo visões de ter o dado no centro ali da tomada de decisão. Por exemplo, você não tirar o dado do loop de uma tomada de decisão, por exemplo, de qual é a performance, de qual que é o caminho que eu devo seguir. E aí foi mais ou menos por aí. Foi respondendo algumas perguntas de negócio com análise a partir dos dados que vocês já tinham, mas que você foi organizando. E a partir dessas respostas, vocês identificaram algumas outras oportunidades? Como que foi o segundo passo a partir disso? Aí foi colocar de pé alguma dessas descobertas, né? Então, no caso dos pedidos que eram cancelados, a gente descobriu que realmente tinham pedidos que, por algum erro de digitação do cartão de crédito, ou às vezes por falta de crédito ali no cartão, o cliente abandonava, não seguia, não fazia uma recompra. Então, a gente daí construiu uma estratégia, ainda na época não tinha IA generativa, a gente construiu alguns robôs ali para coletar esses dados, e aí o time de saque ou do próprio e-commerce retrabalhar esse cliente para trazer de volta para o nosso e-commerce e efetuar efetivamente a compra. Então, acho que o próximo passo foi isso, assim, depois da descoberta, como que a gente tira do papel e realmente traz valor, porque senão,
Se simplesmente a gente faz a análise e engaveta, não vai gerar nada. Exato. A gente precisa do apoio dessa área, de alguma área de negócio, para transformar isso num acionável, que aí sim vai trazer algum resultado para a empresa. Porque o dado por si só, ou a análise por si só, ele morre ali. Perfeito. Ele tem que ser ativado, né? E a forma de ativação tem diversas formas. Pode ser uma política nova, pode ser um processo novo, pode ser um produto, pode ser uma funcionalidade, mas tudo isso baseado numa análise preliminar ali que parte de uma pergunta de negócio, que foi o gatilho inicial de tudo ali. Perfeito. E esse ponto é bem interessante. Recentemente estava conversando com uma pessoa da empresa e aí, 2 anos depois a gente já está com diversos produtos criados. Dash, relatórios, tudo mais. Aí ela, Thiago, como que eu uso tudo isso, né? Eu começo a olhar para todos esses dados e eu sinto dificuldade até o que eu preciso fazer. Eu falei, então muda o prisma. Não olha dos produtos, olha da dor do negócio. O que hoje você, como responsável por essa área, tem alguma dor, não está conseguindo responder, e aí usa esses produtos de dados para responder essa pergunta. Não tenta achar, né, uma resposta para tecnologia, né? Tecnologia. Perfeito. Acho que entra também, de novo, depois, essa questão entre centralização e descentralização, um pouco disso, para que, justamente, além de você não ter um backlog gigante de use case que está sendo só dependendo de vocês, mas também sobre a questão de operacionalização, de começar a pegar o ROI desses esforços unidados, a gente, cada vez mais precisa deixar um pouco a responsabilidade disso pelas áreas, as diferentes BU. E sobre isso, você percebeu alguns desafios justamente de adoção, de upscaling desse time para que ele seja um pouco mais autônomo a decidir qual é a minha dor e aí vou pedir para esse produto de dados? Bom, acho que tem alguns aqui. Tem algumas análises que são engavetadas, não, isso por falta de conhecimento ali, adesão, até mesmo de priorização da área de negócio. Acaba não indo para frente. Um outro ponto é das próprias áreas começarem a contratar pessoas para serem seus analistas de dados, até desconhecendo a própria função, mas ela sentiu uma dor. O time de dados ali não está conseguindo me atender, vou contratar alguém para começar a fazer as minhas análises. Então, agora, a gente também está conseguindo resolver essas coisas aos poucos, organizando essa estrutura para que exista um tipo de dotline com a nossa área, dessas pessoas que já foram contratadas, e a gente mesmo, né, com a maturidade, já consegue ir democratizando esses acessos. Então, hoje, a gente organiza o nosso lake, a gente usa o Google Cloud ali para organizar o nosso lake. Então, aos poucos, a gente já está conseguindo fazer um movimento de descentralização. Hoje, eu diria que aí 20% das gerências já conseguem consumir seus dados ali dentro do nosso lake. Legal. E a gente está no movimento de treinar as pessoas. Hoje mesmo a gente terminou, a gente começou no início do ano a fazer treinamentos para essas pessoas dentro das áreas de negócio, em cada gerência. E aí a gente começou treinamentos de soft e hard skills, né? Pensando ali, então, em habilidades comportamentais, mas que passam também por segurança da informação, LGPD. Depois a gente começou um movimento na parte mais técnica, então com SQL, IA generativa, Python, criação de dashes. Hoje a gente terminou esse ciclo. Eles vão ter até mês que vem para apresentar um projeto prático dentro dessas gerências, justamente para receber um selo. E aí sim, essas pessoas também vão receber mais acesso e a gente, com isso, ganhar mais escala e democratizar mais o acesso dessas pessoas lá na ponta, para que elas consigam ter autonomia, gerar suas próprias análises, construir seus relatórios e dashes. Então é um movimento sim, que a gente está trabalhando aí, está super recente. Hoje mesmo a gente terminou essa parte mais de hard skills ali. Legal. E pensando nessa capacitação, né, dentro do time, essa parte de change management e a famosa capacitação da ponta ou a centralização, como que é o seu ponto de vista em termos de momento da Dux?
talvez não exista uma resposta única aqui, tá? Mas como que vocês veem essas possibilidades dentro da organização ali? Legal, acho que no primeiro momento a gente começou muito centralizado, né? Construímos ali um monolito, o lei que só a gente acessava e com pouquíssima democratização e compartilhamento desse dado. Uhum. Eu acho que é super natural isso para a gente conseguir se organizar, ter as governanças, as políticas, entender, né, quem que deveria ter acesso, construir tudo isso junto com o time ali de governança. Agora que a gente né, já está mais evoluído, começar esse movimento de descentralizar e aí pensar numa organização mais híbrida. Então, a gente poderia... uma discussão que a gente teve, inclusive, era dessas pessoas que a gente identificou como analistas de dados nas pontas virem para dentro do time. Uhum. Mas a gente nunca acreditou nesse movimento, porque a gente tiraria elas da visão do negócio. Exato. Isso é super positivo, elas estarem lá porque elas estão vivendo esse dia a dia. Então, a gente, na verdade, quer empoderar mais elas, que elas consigam ter essa autonomia. Mas... de alguma forma governado com esse dotline aqui do time, justamente para seguir boas práticas. Criar comunidade também, né? Elas se sentirem profissionais de dados. Perfeito. Pensar em acompanhamento de carreira, porque uma preocupação daqui a pouco essa pessoa está isolada, ela está construindo um dash que o gestor dela acha super legal, mas por debaixo dos panos tá tudo amarrado, a gente fala, né, no arame. Uhum. E aí não tem ninguém técnico conduzindo a carreira. A gente pode até cometer um erro com a carreira dela de promover, depois a pessoa vai para o mercado. Ela era uma sênior aqui que vai para o mercado, mas que as pessoas vão olhar ela como uma júnior, justamente por não ter tido esse acompanhamento. Então é outra preocupação que a gente tinha. E aí agora nesse movimento então de fazer esse modelo mais híbrido, com os analistas de dados. No entanto, a parte de engenharia, governança acaba sendo, e até mesmo a parte de ciência, acaba sendo centralizada como um COI aqui, né? Então a gente continua da mesma maneira, tendo as demandas chegando e a gente redistribuindo ali internamente do time. Mas os perfis de analistas, a tendência é cada vez mais eles estarem pulverizados dentro das áreas mesmo. Legal. E voltando mais para essa parte de aplicação de negócio, né? Tentando entender um pouco do que é o mercado e vendo como que dados poderia ajudar. Eu imagino que eu acho que quando ele te perguntou aqui o que vocês... qual foi a prioridade? Na minha cabeça já seria algo relacionado ao comercial, ao marketing, até pelo... exato. Até pelo quanto o mercado, como esse mercado está hoje, acho que tem muitos players, né? Disputando, competindo ali com vocês, ao mesmo tempo que ainda é um mercado em crescimento, né? Então, tem a categoria em si ainda está crescendo, seja em produtos, né? Então, a gente sempre vê coisas novas surgindo ali, tem muita inovação. E aí, então, esse ponto, né, de geração de demanda ou de capilaridade, eu imagino que seja algo bem importante para vocês, ainda mais em uma linha de investimento tão forte que vocês estão. E aí eu queria saber, como que você vê, né? Eu não sei o que vocês já estão fazendo, mas mesmo olhando para o futuro, como que você vê que dados, inteligência artificial, até IA generativa, enfim, como que pode alavancar esse seu ganho principalmente pensando no B2B aí, né? De você estar nos pontos, você estar atendendo a sua possível demanda, né? Você pensa em algumas formas, e aí pensando bem na parte de ciência de dados mesmo, de como que isso poderia ser feito? Bom, realmente, assim, o mercado, ele ainda... Eu não tenho os números ao certo, mas se os Estados Unidos, 80% da população já consome algum tipo de suplemento, aqui a gente está falando de 30%. Então ainda tem chão, né, para ganhar aí. Então acho que esse seu ponto é super condizente, né, com a realidade. Falando de B2B, a gente pode falar até de B2B e de B2C, né? Dá para a gente ainda vender para muito CPF. Mas de B2B, aí a gente tem cruzamentos, a gente compra alguns dados, tem plataformas onde a gente faz enriquecimento, né, dos dados para entender regiões, empresas, CPFs.
Recentemente, a gente começou também a coletar dados abertos, né, do governo. Então, por meio deles... Tipo, censo também? Não só censo, mas também o IBGE a pesquisa está atrasada, né, do lançamento dos dados. Acontece a cada 10 anos. A gente tem os dados ali de 2010, mas 2020 não aconteceu, enfim, teve todo atraso, então tem um impacto. Mas eu digo até mesmo de CNPJs. O governo ele libera ali como que está mês a mês, como que está a base de CNPJs. Sim. Então, por meio disso, KNAI, você consegue ver o KNAI. Então, a gente sabe, nossa base, se a gente já vende para tantos mil CNPJs ao longo do ano, quais são os KNAIs mais parecidos, a gente consegue daí mapear novas empresas que estão surgindo, tudo mais. Ou até mesmo por meio de plataformas parceiras que a gente tem, a gente consegue saber também a transação, se aquele CNPJ está ativo. E a gente também usa alguns dados do Google, né? Ali via API do Google Maps, a gente consegue passar, né, uma latitude e uma longitude, definir uma busca, uma palavra-chave e aí um raio de busca. A gente chegou a fazer isso com nutricionistas para entender nutricionistas parceiros para a gente captar, ou até mesmo CNPJs em determinadas regiões que a gente tinha uma zona ali branca para identificar potenciais clientes ali para a gente atuar. Esse ponto aí está bem atrelado à inteligência de mercado ali, né? Isso. O direcionamento dos esforços ali para expansão da empresa, expansão da marca, etc. Mas uma dúvida que eu tenho, quando vocês vão... você falou que o canal de influencers é um canal bem representativo ali para vocês. Como que vocês fazem, ou se vocês usam dados, por exemplo, para identificar quem são os influencers que têm maior potencial de retorno, buscar essa pessoa, encontrar ali nas redes sociais? Como que é esse processo? Tem um time de influência que fica dentro da área de marketing, né, que faz todo esse trabalho de prospecção e tudo mais. Do nosso lado, o que a gente ajuda... A gente já tentou fazer algumas coletas, por exemplo, para identificar... seguidores desses influencers, mas hoje em dia, por conta de LGPD, já não é mais possível, né? O Instagram bloqueou algumas coisas, a gente já não consegue fazer esse tipo mais de vínculo ali com os dados. O que a gente consegue, sim, é extrair ali quantidade de seguidores, entender a predominância, se tem plataformas parceiras que mostram isso, né? A adesão do influenciador na nossa marca. Então, com isso, a gente consegue ajudar o time de influenciadores a prospectar. Tirando essa parte de dados de compra, assim, de dados, outros dados que a gente consegue usar, aí sim, de IBGE, para entender determinada população de uma região, se aquele influenciador está dentro dessa região, faz sentido a gente expandir, ter 3 dentro de uma mesma cidade, dependendo do tamanho dessa cidade ou do poder ali de aquisição das pessoas, assumindo, né, que aquele influenciador vai ter uma influência muito forte na região que ele está atuando. Sim. Aí a gente toma a decisão se faz sentido seguir ou não com essa prospecção. Mas aí tem uma área que a gente trabalha em conjunto ali de influenciadores que é bem forte na empresa. Legal. E dentro do universo de possibilidades ali, né? Você falou lá no início, a Dux tem uma fábrica própria. E a gente não entrou ainda nesse detalhe, mas só pelo fato de vocês terem uma fábrica e produzirem o próprio produto, tem uma infinidade de casos de uso relacionados ali, tanto a IoT quanto Digital Twin, ou N possibilidades ali dentro. Vocês já chegaram a explorar essa área, ou... Como que tá? Essa parte de operações são iniciativas mais recentes. A gente está num movimento muito de gestão à vista. O que a gente tem de IoT são coletas do OE. Não sei se todo mundo conhece. O OE é um KPI ali para medição de eficiência da fábrica. Exato. É um acrônimo, né? Overall Equipment Effectiveness. São 3 indicadores que compõem o OE. Você tem a parte de... produtividade, a disponibilidade e a qualidade. Multiplicando esses 3 fatores, você chega no índice de OE. Sim. Então, essa parte a gente tem como um IoT, que está coletando os dados ali da máquina, e com isso a gente consegue ver, então, qual que é essa eficiência de operação, né?
um benchmark mundial, a gente fala isso para o pessoal ter referência, 85% de OEE seria uma referência mundial nesse indicador. De que tá tudo bom. De que você está numa performance mundial, é um benchmark mundial, né? Uhum. Então, falando especificamente desses dados, o que a gente está trabalhando é mais na visibilidade. Então, colocamos algumas TVs na fábrica para que as pessoas, e aí junto com o time da fábrica, né, treinamentos para que as pessoas entendam esse indicador e saibam como que está ali a questão de disponibilidade da máquina, quais são os principais motivos que uma máquina parou, impacto que tem ali na produtividade e na qualidade ali do setor. Mas ainda é algo bem o começo ali da jornada mesmo, né? Numa frente de gestão à vista desses dados. É o que a gente chama de... Você tá no nível experience-based. Então, você tem o KPI, né? Então, você já conseguiu automatizar e mostrá-lo, em alguns momentos até em tempo real. Aí você ainda tem o expert, né, da fábrica ali. Ele precisa olhar, analisar e tomar uma decisão, né? Aí não sei, né, se vocês têm estratégia já em cima disso, mas o próximo passo disso já seria você ter modelos preditivos, onde aí você começa a passar do experience-based, aí você vai começar a ir mais para o AI-based, né? Que aí você já tem modelos te falando o que vai acontecer, então você precisa... Né? E aí você ganha em potencial de análise, né? Porque nós, como seres humanos, né, vamos ficar limitados a uma análise bivariada, né? A gente vai ver 2 KPIs e conseguir fazer uma relação, mas quando a gente fala de predição, a gente vai começar... né? O próprio modelo ele vai analisar muito mais coisas. E aí, depois desse, ainda tem o prescritivo, que a gente chama, né? Que aí você conecta as predições com otimização, que já te dá a recomendação. A gente também vê muito... Acho que poucas empresas ainda já estão nesse nível, né? Mas aí depois tem o nível que você consegue automatizar todo o loop, que é... Aí, beleza, então eu já tenho uma otimização para fazer, seja de um raw material, ou seja de set point de fábrica, que aí automaticamente o modelo já vai. Aí já tem outras coisas envolvidas, né? É complicado de fazer isso, né? Mas eu acho que se você pensar assim, na maturidade total, é isso. E aí vocês têm esse plano de crescendo nesse nível de maturidade? Não, total, assim, acho que são coisas que passam mesmo no roadmap, né, pensando em ter modelos ali que consigam prever quebra de máquina, tudo mais. Mas eu acho que um ponto que vale a pena comentar é que não necessariamente a gente precisa evoluir tudo isso ao mesmo tempo. Claro. Dando um passo de lado, o que a gente está fazendo, né? Junto com o time de manutenção, a gente pediu os documentos das nossas máquinas para criar uma RAG que aprendeu, então, com esses documentos. E a ideia a gente colocou ali para eles testarem, a gente entender se vai ser produtivo no sentido de, quebrou minha máquina. Qual que é a máquina? Que problema que apareceu? E se no próprio manual, por meio ali dessa IA generativa, ele vai ter uma resposta mais rápida. Ela indica onde que está a página pela busca, então, vamos supor, né, quebrou uma máquina X lá, ele dá o motivo, ela vai já indicar o documento em qual página tem uma possível resposta para aquele problema. Então, a ideia é medir para ver se isso vai ajudar ali o time de manutenção a ter respostas mais rápidas, a evoluir. E isso impacta diretamente na disponibilidade ali, que é um dos fatores do OEE, Perfeito. Por exemplo. Exato. Legal. Acho que você tocou num ponto interessante. Você pode criar estratégias em diferentes níveis de maturidade para cada uma das áreas. E também tem uma coisa interessante que é a própria gestão à vista ali, ela já vem influenciando a cultura das pessoas, né? Então, você já vai vendo um KPI ali, já não tem muita discussão. A produção tá tudo legal. Cara, não tá legal, olha o OE como é que tá. Tipo, a galera já começa a ficar muito mais direcionada para os indicadores, para os dados que estão ali por trás, sem precisar muito de discussão. Isso até facilita nesse processo que o Rafa foi comentando. A pessoa tende a aceitar melhor uma evolução analítica nesse sentido, quando essa cultura já está bem disseminada ali, de usar os dados como fonte de decisão. Perfeito. Uma dúvida aqui, a gente falou muito dia, então, caso de uso AI,
E agora a evolução é a gente que é. Gostaria muito de ter a sua opinião, saindo da Dux, mas seu mesmo de como você vê isso evoluir. E depois, dentro da Dux, como você acha, se vocês já começaram, ou se não, qual é um plano um pouco para fazer isso acontecer? Legal. Bom, sem dúvida é um baita de um hype, né? É um momento, assim, todo mundo falando sobre isso. Mas quando a gente coloca em prática, a gente vê que tem alguns desafios, falando ali de governança, qualidade desse dado, qual que é a base, onde que esse agente está aprendendo, né? Como que ele está se desenvolvendo. A gente precisa garantir que esse dado esteja com qualidade justamente para ele conseguir dar as respostas, ter uma certa autonomia, sem falhar, né? Sem alucinar, tudo mais. Então, acho que vale guardar esse ponto, né? Que nem todo mundo está olhando para essa questão de governança. Muita gente escuta, vê o hype, mas tem um desafio que muitas empresas ainda não olham, não são maduras nessa questão de governança para evoluir nesse sentido. Do nosso lado, são coisas que a gente está olhando sim, não tem algo construído. A gente tem hoje assistentes ali no nosso site para responder já de maneira automática clientes que compraram com a gente. Então, ele é sim uma IA, não é um chatbot, né? É uma IA que está respondendo. Mas a gente quer evoluir pensando em até mesmo... né, no bottom line ali que a gente estava comentando, auxiliar na compra, né, na jornada de compra desse cliente. Então, são coisas que a gente já tem olhado aí no mercado para ver como plugar, né, e ter isso dentro de casa. Essa questão de governança, acho que já trabalhando no AI foi uma dor sempre, mas agora como a gente AI, tipo, acho que finalmente dá a luz certa sobre esse assunto, que sempre a gente pensa, a governança não tem retorno, mas sim, tipo, isso, se você não tem governança, vai bloquear, tá? O custo de oportunidade é gigante. Então, da parte isso que você comentou, faço parte do grupo ali do AG1 do iFood, são diversas lideranças ali de dados se reúnem e eles têm trazido muito a questão de segurança desses agentes também. Porque tem acontecido de jailbreak, hackers conversando ali com esse agente e conseguindo explorar, até mesmo hackear ali a inteligência da empresa, porque as pessoas se preocupam em colocar isso de pé, mas e aí, segurança? Que dados que eles estão acessando? Tem dado pessoal? Será que a pessoa que vai interagir com esse agente lá na ponta, ela não é maliciosa e não vai conseguir pegar até mesmo um dado pessoal, né? E aí tem riscos de LGPD e tudo mais? Então, são discussões que não só de governança, mas até mesmo do ponto de vista de segurança da informação, como que esse agente está preparado para combater quem está ali do outro lado malicioso tentando roubar algum conhecimento dessa empresa. Isso é bem interessante, porque antes do hype da IA generativa, né, o tema de segurança e governança era um pouco difícil de tangibilizar para os tomadores de decisão, para as pessoas de negócio. Agora, com a IA generativa, com o hype, com a democratização do uso, né, eu acho que dá luz primeiro ao potencial, mas também dá luz aos potenciais problemas. Então, todo mundo que... né? E a gente sabe que agora os executivos de negócio estão, né, usando a IA generativa, então eles também estão entendendo quais são os problemas possíveis, né, da IA generativa. Perfeito. E eu acho que aí vai dar luz mais à importância da governança, da segurança, para garantir, né, enfim, que não haja problemas de tanto de hacker, né, ou até de informação que pode gerar uma decisão errada. Legal. Mas eu acho que passa muito uma responsabilidade nossa como gestor ali de área também reforçar esses temas, né? Sim, não claro. se omitir ali de mostrar. Recentemente mesmo, estava comentando desse IA ali para responder o cliente, são momentos que você pode aproveitar e falar, então... Tá vendo aquele problema, aquela governança ou aquela área que não está olhando para um determinado qualidade de dados? Então, isso que a gente quer fazer com a gente, né, nesse momento do projeto não vai ser possível justamente porque aquele tema de governança, né, de qualidade de dados lá atrás não foi resolvido. Aquela área que é responsável, né, por fazer o input no sistema continua seguindo o processo da maneira que ele acha conveniente e não está olhando para esse tema. Então, acho que é bom também como liderança a gente levantar e reforçar esses pontos ali dentro
para que quem está ali tomando essas decisões conecte os pontos, né? E veja que realmente, né, o tema de governança ou de segurança é importante, porque senão impacta depois nesses projetos, no avanço da tecnologia ali dentro. Acho que o grande ponto aqui é o risco, né? A tecnologia foi avançando para um nível que o impacto dela positivo é muito grande, mas se der alguma coisa errada, o impacto negativo também é. Então, todos esses problemas que você citou, jailbreak, você ter algum tipo de desvio ético que suja o nome da empresa por conta de um resultado de um prompt malicioso ali que faz o bot falar alguma bobagem que está fora do padrão ético ali aceitado. Tudo isso não existia um tempo atrás. E não existia também você conseguir comprar com um chatbot no WhatsApp, por exemplo. Então, esse nível de governança e esse nível de necessidade de segurança para as aplicações escancarou, como vocês falaram aqui, o risco que está associado ali às implementações mal feitas, né? Por isso que é importante, quando vai implementar a tecnologia, buscar um nível de capacidade técnica ali de quem está implementando alto, no sentido de conseguir lidar com essa responsabilidade do que é uma aplicação, principalmente se essa aplicação estiver associada ao cliente, né? Acho que é o caso mais crítico aqui, que não pode dar problema, senão o resultado é bem mais complicado. A gente tinha feito justamente um análise como Artefact lá, que mostrava que justamente as empresas, nessa jornada de GenAI, pelo menos elas estão priorizando use cases mais internos, então, para procurar eficiência operacional, se vai cagar dentro do grupo, tipo, podia esconder um pouco isso de maneira externa, e progressivamente depois abrem pelo face-to-face com o cliente, tá? Para justamente pegar os learnings, ter essa governança um pouco mais estabilizada e operar. Mas hoje, é engraçado, me parece que um pouco o líder de dados e de AI na empresa, o papel dele mudou um pouco. Tipo, antes era um papel muito mais positivo sobre AI para forçar um pouco o business de ir nesse caminho, guys, tá, tem uma oportunidade, vem aqui, e talvez um pouco esconder no discurso que tem governança, que tem alguns bloqueadores, mas primeiro precisamos da demanda, e hoje está um pouco mudando, tipo, calma aí, vamos com calma, temos que fazer, mas fazer bem. Então, acho que a dinâmica mudou um pouco entre esses stakeholders na empresa. Então, acho que talvez uma posição que não sempre é agradável de reforçar um pouco os limites, de acalmar um pouco essa ambição. E eu acho que até mesmo de letramento, porque nem tudo também vai ser resolvido com IA, IA generativa, né? Acho que um ponto que eu sempre gosto de reforçar é que quando você fala IA, é IA generativa, né? Porque o IA engloba muitas outras pontos, machine learning, deep learning e tudo mais. Então, acho que um ponto que eu sempre reforço é isso, mas também de letrar as pessoas, que nem tudo vai ser resolvido. Então, se eu vou falar, por exemplo, de S&OP, um modelo de previsão de demanda, a IA generativa ainda não vai resolver esse tipo de problema. Preciso de outro tipo de conhecimento, outros tipos de modelo para resolver essa dor de negócio, né? A IA, ela tá aqui desde que foi inventado o computador lá com Alan Turing na década de 50, né? O que aconteceu foi a IA generativa que nos últimos anos escancarou a possibilidade de conversar com a máquina, que até então você precisava de alguém que fosse lá codar um modelo de machine learning e tudo mais. E aí dentro do Agentic AI, muitas vezes o caminho é a IA, né, o Agentic AI, o agente conversar com o modelo de IA, de machine learning, por exemplo, de previsão de demanda, e trazer o resultado desse modelo para o usuário, como sendo um tradutor ali técnico do que está acontecendo ali por trás dos panos. Perfeito. Mas aí pro usuário parece que é o bot que está fazendo tudo. Não, é isso também. Verdade. Mas a gente que também acho que é uma transformação que vem um pouco além da sua área, porque no final você tem que repensar o processo end-to-end, do começo até o fim, tipo, do que a gente já feito até hoje. Pode ser que tem etapas que não vão precisar mais, etapas que vão ser aceleradas, etapas que vão ficar humanas ou não. Ou um dia o ser humano vai ter um outro papel do que ele tinha inicialmente no processo. Então, me parece que uma transformação que não pode ser só portada por você, mas que tem que ser pelo resto da liderança dentro da Dux, para justamente
se forçar a fazer esse trabalho de repensar o processo. Acho que tem que ser super humilde também. Nesse processo vai ter coisas que a gente vai ter que pivotar. Então é um mindset de transformação aqui para poder, acho, aproveitar tudo que a gente quer pode trazer na mesa. Você percebe um pouco isso, justamente, que você, talvez, não sei, como líder da área de dados, é ainda você que tem que ter esse discurso, ou que aussi você vê uma mudança na liderança? Acho que, como tudo, vai depender, depende das pessoas. Então, vão ter pessoas ou áreas que vão ser mais adeptas, que já trazem essas curiosidades e querem ter isso dentro, implementar o quanto antes, querem ser parceiros, mas tem outras que a gente precisa forçar mais. Então, acho que vai depender muito de qual área e de perfis mesmo do ser humano, se é alguém mais curioso, que quer aprender e quer acompanhar, né, esses desenvolvimentos, ou alguém que não se interessa tanto, enfim, não diria mais acomodado, mas que está confortável ali no processo que ele está seguindo. Me deixa aí por último na etapa, pode começar com outras áreas aí. Então, sinto um pouco disso. Tá. E ainda nesse ponto, né? Como que você percebe como área de dados, você precisa fazer algum esforço para provar o valor daquilo que você está criando? Então, não, porque a gente desenvolveu esse modelo aqui para, né, por exemplo, aumentar a captação ou algo do tipo, e a gente está trazendo X para né, provar o valor e depois conseguir mais investimento, ou isso você acha que já é algo, né, que dentro ali da cultura, né, você falou que tem muito de área, né, mas no geral, se isso já está dentro da cultura da empresa, as áreas de negócio, né, que eu acho que você deve acabar dependendo muito do buy-in deles para poder desenvolver as coisas. Eles já, né, estão muito engajados nisso, você acha que ainda falta um pouco? Como que você vê o seu contexto ali de empresa? Acho que essa parte de cultura é a mais difícil, assim, é o maior desafio mesmo, é mudar essa cultura, justamente porque vão ter áreas, pessoas mais adeptas, outras não. Então, sinto, sim, existem algumas barreiras. Usualmente, a gente não, falando de análise, ciência de dados, usualmente a gente não tende a criar alguma coisa por nossa cabeça, sair ali analisando, até poderia acontecer, mas a gente prefere estar próximo e junto com a área de negócio para tentar reduzir esse risco da gente criar. Já foi algo que aconteceu mais no passado, assim, da gente ver uma oportunidade começar, mas de repente é uma oportunidade do nosso ponto de vista, mas quando a gente vai conversar com a área de negócio, ela está preocupada com uma outra dor, com uma outra frente. Então, para evitar um pouco disso, a gente tende a, junto com a área, já definir projetos, dores para vencer essa barreira. Mas tem outras que a gente tenta entrar e realmente não são adeptos. A gente tem dificuldade ali em avançar. Por resistência mesmo. E aí a gente precisa ir escalando o assunto. Quero promover cada vez mais essa cultura. Então, ir na liderança, no boarding, para ver como que a gente consegue quebrar esses silos e estar cada vez mais promovendo e difundindo essa cultura para que as áreas consumam, tomem decisão baseada em dados. Mas é um desafio, acho que de qualquer gestor de dados e empresa movimentar essa cultura como um todo. Faz parte do desafio mesmo. Exato. E acaba que muitas vezes esse tema de adoção aqui, né? Muitas vezes o gargalo não é o técnico, é o humano no sentido da adoção da tecnologia. E aí algumas coisas acabam ajudando nessa adoção. Por exemplo, o time de negócio participar ativamente da construção do produto para ele se sentir dono disso, às vezes ajuda na adoção, porque ele vai adotar uma coisa que ele mesmo participou, né? É muito mais fácil do que quando chega um produto de fora e fala aí, usa aí para fazer o que você já faz há 20 anos, mas agora você vai fazer diferente. Não sei se vocês usam alguma estratégia nesse sentido, assim, também dentro da governança de projetos ali, de como que os times são estruturados. Legal. A gente não se organiza com squads, mas com a área de e-commerce a gente tem uma squad, uma reunião semanal, que eu acho que a gente tem
iniciativas, projetos ali muito bem estabelecidos com eles, justamente por essa dinâmica. Eu acredito que com esse novo formato, onde a gente está identificando esses análises de dados, começando esse movimento de dotline, a gente vai ter uma experiência positiva também com essas outras áreas, porque a gente já está coletando essa squad roda ali com o e-commerce já tem 1 ano. E são diversos projetos que a gente vê uma adesão muito maior por parte deles, justamente por ter essas rotinas ali deles com eles, para ver como é que está o avanço. Então a gente está muito mais inserido, entendendo de dores que eles trazem para priorizar e criar esses produtos de dados. Então acho que é um E dá para você empacotar isso como um case de sucesso e começar a gerar o que a gente chama de FOMO, né? Nas outras áreas, de tipo, o medo de não estar inserido nisso, né? Porque ainda mais agora, acho que tá todo mundo falando, né? Sobre a IA, né? Que o público, no geral, acha que a IA é a IA generativa e, como você falou, não é, né? Mas agora tá todo mundo querendo participar disso. Então, você chega, estamos fazendo aqui com e-commerce. Você quer entrar nesse clubinho aqui ou não, né? Um exemplo disso, por exemplo, a gente tem segmentações dos nossos clientes do B2C. A gente sabe quem são os clientes que estão propensos a deixar de comprar, quem são os campeões, a gente tem algumas segmentações. E aí, o e-commerce faz parte par ali do B2B. Mostramos para o pessoal do B2B que existe também essa segmentação. A gente poderia replicar para eles entenderem dentro do perfil dos CNPJs quem são os clientes mais propensos, quem que está ali para dar um churn e tudo mais. E aí são discussões que a gente começou a ter justamente por eles verem, legal, acho que isso também cabe e vai ajudar a gente a evoluir aqui dentro do B2B. Então, com certeza. Sim. E principalmente quando o resultado tá ali, né? Pô, os caras ganharam produtividade, o resultado ficou melhor e tudo mais. Você nem precisa explicar muito mais. Eu falo, cara, me coloca na fila aí, daqui a pouco inverte o jogo. Aí eles que vão procurar e ao invés de você ter que procurar eles. E é como quando a área de negócio também começa a ser promotor, aí a gente vê o jogo virando, né? Porque aí você, como dados, não precisa convencer, né? A própria... Exato. Eu gosto de ver a área de dados também como quase que um prestador... né? Um prestador de serviço interno. Você calcula NPS do serviço que você está prestando, você... né, você calcula a adoção do que você está fazendo, se as pessoas estão aderindo ou não. Então, você vê isso quase como uma empresa dentro da empresa, né? Eu acho que é bem isso, assim. Minha visão é um pouco essa, como se fosse uma startup ali dentro. E aí você tem alguns indicadores. Igual eu comentei, né? 20%. São indicadores que a gente acompanha ali. Estamos começando a democratizar os acessos no Lake. Quantos por cento, se eu tenho tanta gerência, quantos por cento da gerência já estão adotando? Legal. Dos que têm potencial a adotar, quantos realmente estão fazendo queries semanalmente ali dentro e consultando, consumindo e ganhando produtividade no trabalho porque estão indo ali no Lake fazendo essas consultas. Então, são indicadores que a gente tem. Qual que é o custo da nossa cloud? Estamos dentro do orçamento ou não estamos? Temos espaço para investir em outras coisas? Então, com certeza, são indicadores que a gente acompanha ali dentro como se fosse uma mini empresa ali dentro. Legal. E como que você vê o segmento da Dux pensando nessa maturidade de IA? E aí, já puxando a pergunta para um próximo tema, que é com a visão de agora e com a visão do futuro, né? A gente está falando aqui, é uma área que vai crescer, né? Invariavelmente, pelo próprio número que você falou ali do mercado, pensando nos Estados Unidos terem 80% de pessoas que consomem algum tipo de suplemento, o Brasil 30%, só aí você já tem um pouco da ideia do potencial. Como que você vê a adoção de dados IA dentro do segmento e a perspectiva futura aí? Acho que são super positivas, assim, até mesmo dentro, se a gente fizer um paralelo. Não conheço tão bem outras empresas, a gente escuta que existem algumas iniciativas, mas que não tem uma área tão organizada de dados e tudo mais. Então, se eu olhar para dentro de casa, dentro ali a gente tem a oportunidade de expandir para outras diretorias ou gerências que hoje não estão consumindo. Então tem ainda muito projeto, muita coisa para a gente fazer dentro de casa.
Então, se a gente falar como expandir isso para o mercado como um todo, eu acredito que tem um baita de um potencial. Tem muita empresa pequena surgindo que nem deve estar olhando para isso ainda. Então, tem sim um baita de um potencial para como um todo de dados nessa área de suplementos, né? Legal. E quem diria, né, que há pouco tempo atrás não tinha nada de dados, né? Você começou e hoje já está falando de expandir em outras áreas, casos de uso mais consolidados. Essa startup conseguiu ter um sucesso legal até agora. E dúvida mais pessoal, de novo. Agora faz 2 anos, então, que você... 2 anos e meio. Tá. Que começou de zero até onde vocês estão, que são já bem evoluindo. Se tinha que refazer esses 2 anos, o que você faria diferente? O que eu faria diferente acho que desse ponto de vista, vou começar dizendo o que eu acho que foi acertado, foi justamente começar já a construir, organizar ali o lake de maneira organizada. Isso acho que ajuda muita gente a saber o que está entrando, quais dados a gente tem para correr ali com as análises. Talvez eu começaria antes com os treinamentos da empresa como um todo, justamente para ter mais essa alfabetização em dados. Acho que aceleraria ali as adoções. E eu acho que identificar mais rápido essas áreas que hoje eu sei que foram early adopters lá atrás. Seria mais fácil, com o conhecimento que eu tenho hoje, saber, beleza, essa vai ser... são as áreas que vão estar comigo desde o início. Já começar por elas daria uma vantagem ali de tirar... eficiência, né? De ganhar escala ali dentro, né? Das Tá. pessoas reconhecerem o trabalho e verem que é algo positivo ali, o uso de dados nessas áreas. Se desse para ter um spoiler, né, lá naquela época. Exato. Não, Combinar e ver quem seria, né? Facilitaria. a gente vê que muitas vezes, qualquer caso de uso, 20% do esforço é para construir, mas 80% é a adoção e convencer. Então, o que você está falando sim, é importante construir toda essa estruturação das suas engenharia de dados, mas não temos que esquecer de já começar também a batalha de adoção desde o início. E é bem interessante esse ponto, porque no final, a gente toma muita decisão de priorização também por conta da cultura, seja da área, ou principalmente da liderança da área, né? O que é muito louco, né? Porque quando a gente faz a matriz, nós como consultores aqui, a gente costuma fazer, né, a matriz de impacto de negócio versus a viabilidade técnica. E aí, baseado nisso, a gente fala, vamos começar por aqui. Mas essa viabilidade técnica, eu gosto de chamar ela sempre de viabilidade. Porque para não adicionar só, se vai ser muito difícil fazer tecnicamente, mas quanto que eu vou ter de resistência da área. Isso deveria ser analisado também. E é algo difícil de medir. É algo, né, que se a gente pensar é um pouco ineficiente, né? Só que na prática é o que acontece. Então... É um ponto um pouco político, mas que tem que ser levado em consideração, concordo. E outra dúvida, como então líder da área de dados, líder significa que precisa de ter uma visão, tá? De qual vai ser o caminho daqui 1, 2, 3 anos, as grandes batalhas. Como você alimenta essa visão? Eu vi que você está num grupo de outros líderes como a iFood, que você falou. Mas o que você achou nesses 2 anos que ajudou você bastante nessa construção dessa visão? Se tem algumas dicas para compartilhar. Assim, não foi a primeira área que eu construí do zero. Já tive outra experiência anterior que eu também peguei. Então, isso me dá uma vantagem de entender um pouco das pedras que eu teria que quebrar pelo caminho. Mas logo que eu entrei, eu fiz um assessment ali, conversei com algumas gerências para entender a maturidade da empresa. Com acho que 1 mês e pouquinho eu já sentei com o board mostrando um horizonte. Deu uma visão mínima, assim, muito alto nível. 2023, o que a gente quer minimamente ter? Eu quero ter um lake, isso daqui vai estar governado, a gente vai ter... Não vai ter ainda modelo de machine learning, mas vai ter já alguns dashes mais controlados, tudo mais.
Beleza, no segundo ano, eu já vou começar alguns treinamentos, eu já vou começar alguns movimentos de democratização. Lá no terceiro ano, eu imagino estar com uma empresa data-driven, já as áreas mais democratizadas. Assim, bullet points, muito alto nível, Objetivos. com objetivos tanto para o board quanto para me direcionar o trabalho também de construção. Construir o time, né? Era um dos pontos ali para o primeiro ano, já começar a formar esse time. Ao longo desses anos, a gente vai revendo, né, essa estratégia, junto ali com a diretoria também, mas junto com o time, a gente costuma fazer reuniões ali 2 vezes por ano para revisar um pouco dessa estratégia e definir as OKRs. A gente se organiza internamente com esses objetivos. Então, eu sei que vão ter demandas que vão chegar das áreas de negócio que eu não tenho previsibilidade. Uhum. Tem alguma coisa que é um dash, alguma mudança que teve que eu não vou ter previsibilidade. Mas como área de dados, o que eu quero, ao olhar aquele ano concluído, eu quero ter construído? É uma democratização, é sair de um lake para algo mais parecido com data mesh, eu ter pelo menos 2 modelos de machine learning, eu começar a atuar com IA generativa. Então a gente coloca alguns objetivos mais macro como área de dados. Porque eu sei que vão ter demandas vindo do negócio que eu não consigo lá em outubro, novembro desse ano, eu não vou conseguir saber para 26 como que vai ser. Mas como o que eu quero como área de dados, eu consigo influenciar mais, né, internamente dentro do time. Então a gente já cria também aí esse plano no menor espaço, né? Mas sempre olhando aí para frente o que bullet points, ideias macros para a gente seguir. E aí, então, posso perguntar talvez o que é então seu plano para os próximos 2 anos? Tipo, quais são os grandes objetivos que você se colocou como target sua? Bom, para esse ano, né, já era ter esses treinamentos e essas democratizações. Espero que a gente tenha ali cada uma das gerências já consumindo esses dados. Pelo menos os RAGs internas, então esses modelos, a área de manutenção já consumindo alguns dados, por exemplo, o próximo movimento, RH já tendo também algumas políticas para que os usuários internos consigam consumir, são projetos para esse ano, né? Impacto financeiro, a gente também coloca alguns impactos, principalmente para essas áreas de RPA e IA generativa, a gente consegue calcular mais fácil, né, algum desses impactos financeiros. Mas para 2026, eu queria ter... O ponto que eu coloquei foi a cultura de dados mesmo fomentada. A gente saber muito bem a meta que a gente quer alcançar, como que os KPIs... Quais projetos, como que isso está impactando na meta da empresa? Acho que esse desdobramento a gente ainda tem dificuldade. Do que priorizar como empresa, quais temas, quais projetos vão impactar qual área de negócio. Então, para o ano que vem, acho que o ponto principal é conseguir ter isso mais bem desdobrado. Uhum. Um exemplo, né? Estava até conversando essa semana. Chegou uma demanda para a gente de uma área, ela queria que a gente atualizasse o Dash de hora em hora para acompanhar um determinado fluxo. Enfim, a primeira demanda foi, eu preciso desse Dash atualizando de hora em hora. Uhum. E aí no trabalho mas por que no final do dia, esse hora em hora, me traduz essa dor, por que tem que ser de hora em hora? É porque tem um processo aqui na empresa, chega um produto lá do fornecedor, eu preciso saber se o que deu entrada bate com o que foi pedido, e aí atualizando de hora em hora eu consigo saber se entrou menos do que eu pedi, enfim, quero acompanhar o processo. Beleza, então sua dor é o processo. Uhum. Se eu for coletar o dado na frequência que você quer, eu vou gerar mais custo para a empresa, porque minha arquitetura tem que acomodar esse de hora em hora. Mais custo. Eu vou ter que parar meu time para conseguir atender isso, atualizar ali tanto a parte de engenharia quanto de análise para mexer no Dash para te acomodar isso. Ele não vai resolver essa dor. Isso a gente vai resolver lá no processo, vamos ver se o sistema que acomoda esses dados consegue ser proativo, nem deixar você cadastrar se chegar menos desse fornecedor. Enfim, a gente precisa criar resolver de outra maneira. Mas se eu faço isso,
eu deixo de atender outros projetos que podem ser mais prioritários e conectados com alguma meta estratégica da empresa. Essa é uma visão que a gente tem e eu tento sempre promover dentro do nosso time, para a gente não sair tirando qualquer pedido. A gente sempre entender a fundo por que a gente está... Por que chegou essa demanda da área de negócio? Acho que é um trabalho nosso que contribui também para a cultura de dados. Mas aí, ano que vem, eu quero dar uma apertada a mais, que é, beleza. Então, eu fazendo isso, qual meta que a gente está mexendo? Qual resultado financeiro efetivamente a gente está trazendo para a empresa? Então, isso eu ainda sinto falta e acho que para o ano que vem, falando em cultura mesmo de dados, gostaria de estar mais próximo disso. Então, o que a gente chama de value office, pouco, ter essa metodologia e time que vai poder, de maneira recorrente, repriorizar e estimar um pouco o valor de cada projeto versus custo e poder dar o go não go. Mas acho que tem que ter uma dinâmica justamente dinâmica. Enfin, dinâmica, ok. Tem que ser dinâmica. Que não pode ser rígido, porque justamente as demandas chegam todo dia. Então, tem que ser e no final, isso aí que você está falando é basicamente colocar a cultura data-driven dentro da função estratégica da empresa, né? Então, é trazer a cultura data-driven não só na parte operacional e tática, mas levar isso no cerne ali das decisões estratégicas do que a companhia quer. Perfeito. A gente chama, na Artifact, né, essa visão de ver a IA ou a área de dados como uma unidade de negócio. Para a gente se afastar daquela visão o dados IA é de IT, IT é o centro de custo, né? Para a gente movimentar daí para conectar mais com a área financeira da empresa. Eu acho que a melhor forma estratégica de se posicionar ali é você, o líder de dados IA, se aproximar do líder de finanças, dos business controls, para tudo que você desenvolver, você alinhar com eles qual linha do P&L você está mexendo, qual é a ordem de grandeza disso, né? Para que depois você possa provar esse valor e aí voltar, né? Tá aqui a prestação de contas do meu investimento, seja ele um CAPEX ou um OPEX, né? Seja um investimento mesmo ou seja o running, né? Igual você falou, que às vezes é difícil colocar na cabeça dos executivos que o dado também, o processamento e armazenamento dele custa, né? Tipo, não é? Tá aí... beleza, vamos usar. Não, mas tem um custo por trás disso, né? Onde o Google, a Microsoft ganha bastante dinheiro. É isso. Pessoal, a gente está chegando ao fim. Acho que foi bem legal. Parabéns pela trajetória na Dux e anteriormente também. Acho que estão num caminho bem, bem legal. Obrigado, Rafa. Obrigado, Valeu. Alex. Valeu, Thiago, pela participação. Imagina, obrigado a vocês, pessoal, pelo convite. Valeu. Foi ótimo Adorei. estar aqui com vocês. E é isso aí, pessoal. Valeu. E é isso. Semana que vem tem mais. Até lá.